prazer que a gente recebe a psicóloga Creriana Álvares, né? Eu estava falando sobre o nome errado dela, ela me corrigiu, Álvares, que vai falar com a gente sobre lidando com as perdas. Não só perdas de entes queridos, nem de amigos, mas vários tipos de perdas, né? Que a gente, ao longo da nossa vida, todo mundo já perdeu, né? Eu também já perdi, mas a vida tem que continuar, tem que tocar o barco, senão a gente não vai para frente, tá bom? A casa é sua, psicóloga Creriana Álvares, muito obrigado pelo aceite, 50 minutos para você. Muito obrigado. Olá, boa noite. Queria agradecer ao Projeto Sol mais uma vez pelo convite, né? Como ele falou, acho que é a terceira vez que eles me chamam para palestrar aqui. Acontece. Mas enfim, eu tenho 10 anos de atuação como psicóloga. Eu sou formada também pela Uniacademia, né? Eu vi que eles têm, que o Projeto Sol tem um convênio lá com a faculdade. Procurem os acadêmicos de lá, o pessoal de lá é muito bem assistido, os professores são ótimos, né? Realmente vale a pena procurar assistência à saúde mental, né? A gente está num mês que vai ser muito falado sobre isso, né? Vocês vão ver televisão, vão ver rádio e vários comunicadores abordando, né, a questão do setembro amarelo, né? Que é uma campanha de saúde mental, que ela é muito importante. Né? Não é para lidar com isso só nessa época, né? Porque a gente tem esse hábito de falar assim, janeiro branco, setembro amarelo, esse ano nem se fala. Né? Isso é para o ano inteiro. A gente tem esse mês, né, que é mais pautado na conscientização, mas é legal que a gente fale disso o ano inteiro com os nossos parentes, com os nossos filhos, né? E que a gente se cuide também, né? Acima de tudo. Pode passar para a gente mesmo. Como o Paul já adiantou, a gente não vai lidar só com o luto aqui por perdas relativas à morte. A gente tem lutos por várias outras coisas na vida, né? A gente tem perda, né? Obviamente, dos entes queridos, alguém aqui já perdeu alguém da família, irmão, filho, já aconteceu com quase todo mundo, né? Perda de saúde também. À medida que a gente vai envelhecendo, a gente pode ter uma perda significativa da visão, da audição, né? E isso traz uma tristeza também, né? Porque às vezes a gente, quando era mais novinho, não precisava de óculos, né? Tinha um pastor amigo meu que ele usava aparelho auditivo, ele ficava muito injuriado, ele escondia o aparelho, ele usava um aparelho mínimo, assim, para que as pessoas não percebessem, né? Que ele não gostava que soubesse. Perda de papel social. Alguém aqui já aposentou, já não está atuando mais na área de formação? Outra coisa que também, né, pode gerar essa sensação de perda é a saída de casa de um filho, né? Às vezes o filho que estava ali cuidando de vocês, resolve casar, ou arruma um emprego em outra cidade. Isso, síndrome do ninho vazio, perfeitamente. Vocês podem interagir comigo também, tá? Se vocês quiserem fazer algum adendo, me fazer alguma pergunta, vocês podem me parar e adicionar, isso é uma boa. Tem até o ninho vazio ali, né? Isso realmente acontece bastante, né? Com os pais, porque a gente fica a vida inteira ali, né, cuidando dos filhos, vivendo em torno deles, e aí de uma hora para outra sai todo mundo, vai cuidar da vida e a gente fica, como assim? A casa tá vazia, tá muito silenciosa, né? Quando as mulheres que são mães, né, quando o filho é pequenininho, mamãe o dia inteiro, né? Depois que fica adulto, você sente falta. Outra coisa que também pode acontecer com o pessoal mais velho ali é a perda da autonomia, né? Antigamente ia na rua sozinho, viajava, fazia tudo que queria. Hoje em dia, né, já precisa de uma acompanhante para ir no banco, já precisa de alguém para estar ali junto, né, para fazer coisa do dia a dia. Pessoas que dirigiam, muitas vezes, né, não vão poder mais dirigir. Tudo isso gera, né, uma tristeza, né, nas pessoas. Perfeito.
Para o pessoal que é mais novo, aí, a gente também tem perdas, né, relativa a projetos futuros, né, emprego, né, quando a gente é demitido, término de namoro. Acho que o pessoal aqui da terceira idade também namora, né? Pois é. Acho que mesmo os mais experientes aí, perder um namoro não deve ser fácil, né? Imagino que deva mexer um pouquinho. Pode passar o slide, por favor. Bom, a gente tem umas imagens ali, né, de perda de autonomia, perda, né, da questão do dirigir, né, perda de pessoas, perda dos sentidos, né, que eles vão deteriorando com o tempo. Pode passar, por gentileza. Definição do luto. Tá? O luto ele é uma reação natural e necessária a qualquer perda significativa. Não é uma doença, mas é um processo de cura. Né? O luto ele serve para que a gente dê uma desacelerada, né? Porque a gente fica um pouquinho mais triste. E quando a gente desacelera, a gente consegue entender aquilo, saber o valor que aquilo tinha para a gente ou da pessoa. Né? Então, ficar de luto não é algo patológico, não é algo que precise, sei lá, ser medicalizado, por exemplo. É um processo normal que é bom que a gente viva, né? Existem pessoas que, quando elas enfrentam uma tristeza, tem até um cliente no consultório que ele é assim, quando ele tem uma emoção, alguma coisa muito forte, ele quer entrar com medicamento na hora. Aí eu já falo para ele, rapaz, calma, tem coisa que você tem que sofrer. Ele terminou um namoro, ele já queria entrar numa antidepressiva, eu falei, não, vamos sentir um pouquinho? Tá? Faz parte da nossa vida a gente ter esses sentimentos. Pode passar, por favor. Uma analogia que a gente pode fazer do luto é que ele é como se fosse uma ferida, como se fosse uma ferida física. Todo mundo aí já se machucou, né? Principalmente quando era mais novinho ali. Né? Primeiro dói muito, né? Quando a perda acontece é muito dolorido pra gente. Né? Depois ele vai formando uma casquinha, né? Que aí quando a gente vai começando a assimilar, depois vai coçar um pouquinho, né? Acontece, né? Pode até sangrar de vez em quando. Com o tempo cicatriza, mas a marca fica, né? Mas é a prova de que a ferida existiu e foi curada. Né? No final ali da palestra a gente vai entrar um pouquinho na razão, né, do que o luto acontece. Pode passar, por gentileza. O luto não tem forma certa ou errada de experienciar ele. Cada pessoa vai experienciar de uma forma. Tem pessoas que se enfiam no trabalho, tem pessoas que entram de cabeça em voluntariado, em igreja, em projetos. Tem pessoas que elas vão ficar mais fechadas em casa. Tem gente que já vai ser mais festeira, vai sair, vai querer se distrair, vai querer, né, ir pro bailinho, né, o pessoal ainda que gosta de dançar. Então, assim, não tem forma certa, né, porque às vezes a gente vê uma pessoa que está enlutada, mas ela não está fechada em casa chorando, a gente fala, nossa, que pessoa fria, né? E às vezes nem é isso, às vezes é só o jeito dela que é diferente de lidar com isso. Depende muito da pessoa idosa. Nós temos uma amiga que ficou viva agora, ela está tão tristinha, tem 93 anos. Não aceita, sabe? Não sabe o que faz com ela. Ela não quer sair, sabe? É uma coisa que incomoda a gente, que é muito querida da gente. Tem quanto tempo? Vai fazer 2 meses. 2 meses. É muito recente, né? Então, o luto, né, ele é considerado saudável e dentro do esperado quando é uma perda grande até uns 2 anos, que a pessoa pode ficar desse jeito. Só que tem mecanismos para a gente poder lidar com ele de forma mais fácil. Eu vou abordar um pouquinho mais para frente na palestra. Mas no caso da sua amiga, é legal vocês visitarem ela, vocês estarem juntos, darem apoio, ou estimular a pessoa a falar sobre aquele ente querido. Né? Tudo isso coopera. Pode falar. Alguém leva o microfone para ele? E a gente está com o microfone só. Quem está perguntando? Você? Luto 2 anos atrás, um grande luto, há 2 anos atrás, a perda da minha mãe adotiva,
E só que eu fiquei em duas situações. Uma coisa, era uma relação tóxica, mas que era benéfica. Ela saiu da minha vida, tive um momento assim, que eu não encarava esse luto. Depois eu fui em uma relação com uma pessoa, essa pessoa também encerrou a relação de uma forma muito. Foi um outro luto. Depois a parte financeira, outro luto. Foi uma sequência de situações desencadeadas, outra desencadeava a outra. Por fim, eu queria falar, muito desencadeado, relações tóxicas. Eu queria saber qual a relação de uma perda com a relação tóxica, a relação e as consequências. Boa pergunta. Bom, ele fez várias perguntas em uma aqui, eu vou tentar dar uma resumida assim, sobre o que ele perguntou. O luto, como eu falei, o luto saudável até uns 2 anos ali, você ficar bem triste, acontece. No caso da sua amiga, é legal vocês visitarem e darem sentido para a vida dela. Pode ser os netos, pode ser um trabalho, pode ser alguma coisa. Já no caso dele, ele está falando de relacionamento tóxico, né? O relacionamento tóxico, quando ele acaba, ele é uma montanha-russa de emoções, né? Porque ao mesmo tempo que você, às vezes, se sente aliviado porque aquilo acabou, você também se sente culpado. Porque depois que você racionaliza, quando a pessoa vai embora, você fica, gente, o que eu estava fazendo da minha vida? Como é que eu entrei nisso? Sabe? E é complicado também. Pode ser até mais complicado que um relacionamento saudável. Porque você fica, muitas vezes, querendo voltar para aquilo, querendo voltar com a pessoa para poder resolver, né? É muito doloroso, sabe? É muita coisa acontecendo, pode perguntar. Nesse relacionamento tóxico, o nível de adrenalina... Peraí, senão as pessoas não ouvem o que você está perguntando. Então, o nível de adrenalina no relacionamento tóxico, ele acontece muito, porque se você separa, você sente falta e você volta, aquilo dá um pico de adrenalina, você acaba indo e voltando sem parar. O relacionamento tóxico, ele aciona um mecanismo de recompensa no nosso cérebro, né? Porque quando a pessoa está longe, você sente aquela ansiedade muito forte. Quando a pessoa volta, você sente uma euforia muito grande. E esses picos de emoções, eles podem fazer com que a pessoa fique viciada nisso. E é por isso que é tão difícil de sair. Né? Por isso que é tão difícil de terminar, por isso que você vê pessoas que têm esses relacionamentos ioiô, né? Ficam indo e voltando, indo e voltando. Mas isso também pode ser também uma dificuldade de lidar com a perda, com o luto. Porque aquela pessoa, mesmo sendo ruim, você não quer perder. Você quer continuar, você quer que aquilo permaneça na sua vida, sabe? Mas é uma coisa que é legal você levar para uma terapia, você lidar com um profissional para você entender por que você está tão ligado naquela pessoa. Né? O que está te mantendo ali? É amor, é dependência? O que é? Né? Então é sempre legal a gente tomar ciência disso. Eu não vou entrar muito nesse assunto, né, porque acho que isso aí daria outra palestra. Né, mas vamos voltar para a nossa questão aqui do luto. Pode passar, por gentileza? Oi? Bom, eu vou entrar aqui nos 5 estágios do luto, que ele foi desenvolvido por uma psiquiatra suíça chamada Elisabeth Kübler-Ross. Ela é uma psiquiatra que ela andou junto com o capelão no hospital, conversando com pacientes terminais. Ela tem um livro chamado Sobre a Morte e o Morrer. É um livro legal, mas é um livro denso e é um livro que, se a pessoa tiver com o morro um pouquinho rebaixado, eu não recomendo, tá? Pra gente que é da área de saúde mental. Eu li o livro e já fui pesado, imagina com uma pessoa que já está um pouco mais sofrida. Mas, enfim, ela criou, né, a partir desse convívio, várias literaturas, ela tem vários livros escritos, e ela desenvolveu as 5 fases do luto. Pode passar para mim, por favor. A primeira fase do luto que a gente vai abordar é a negação. Isso é um jeito da gente se defender. Quando a gente acabou de perder, por exemplo, no caso que ela escolhe ali um namorado, um parente ou alguma coisa, a gente fica...
Isso não está acontecendo comigo. Né? A pessoa vai voltar, às vezes, né, no meu caso que eu perdi meu pai, às vezes eu achava que ele ia entrar pela porta, sabe? Que não tinha acontecido aquilo de fato. Né? Para a pessoa da terceira idade, às vezes pode acontecer negar os próprios limites, pegar peso demais, fazer muito exercício além da conta, né? Fazer igual ele está fazendo ali, cortar lenha, mexer com ferramentas. Tem algumas coisas que depois que a gente fica um pouco mais velho já não deve mexer mais. Né? Contrata um profissional, chama o filho, né? Não faz sozinho. Né? Só que tem idosos que têm dificuldade para aceitar. O meu pai era ele tinha 74 anos, né? Ele quis subir numa escada para podar um galho de uma árvore. Né? E, infelizmente ele veio a óbito por causa disso. Né? Ele caiu fazendo esse trabalho e ele não obedecia a gente, ele não aceitava que o corpo dele não era mais o corpo que ele tinha quando ele tinha 20 anos. Né? Então a gente tem que entender, não é que vai ficar parado em casa sem fazer nada, né? Isso não, tá, pessoal? Não é aí. Mas é entender que à medida que a gente envelhece, o nosso corpo tem limite, a força não está a mesma, o reflexo não está o mesmo. Né? Então a gente tem que fazer as nossas atividades de acordo com o que a gente dá conta. Outro mecanismo que aparece aqui é a raiva. Né? Às vezes, quando a gente perde alguém, a gente fica com uma raiva muito forte. Ou quando a gente perde a autonomia, ou quando, né, alguma coisa muda na vida da gente. Né? Aí entra, porque eu? Isso não é justo. Né? A raiva pode ser projetada em familiares, nos médicos, ou até mesmo na pessoa que faleceu. Né? Às vezes você é casado, seu parceiro vai primeiro, você fica, poxa, por que ele me deixou sozinho? Né? Por que ele me deixou sozinha? Isso pode acontecer. Tá? Ficar irritado com os filhos que tentam ajudar pode ser, né, um mecanismo. Se revoltar com a injustiça. Uma pessoa, às vezes, que já está um pouquinho mais debilitada, que está um pouquinho mais doente, vê que os amigos próximos ainda estão fortes, ainda estão fazendo mais coisas, pode ficar um pouco com raiva desses amigos, de tipo, por que eles estão lá em pé fazendo de tudo e eu estou aqui, sabe? Estou aqui precisando de médico, de muleta, né? Mas acontece, pode passar por favor. Outra fase que acontece é a barganha. Essa fase aqui da barganha é a fase que a gente começa a prometer coisas para Deus, por exemplo. Se a minha perna melhorar, eu vou servir no coro da igreja. Se meu marido melhorar, eu vou parar de fumar. Se a minha artrite retroceder, eu vou subir a escadaria da Penha. Então, assim, a penúltima fase que a gente tem é a fase da depressão, da tristeza. Aqui ela é diferente da depressão clínica, tá? Ela é uma tristeza natural que vai acontecer pela perda, né? Não deve ser medicalizada, mas pode ser trazida aí para terapia, para ser conversado com o psicólogo. Na pandemia eu atendi várias pessoas enlutadas, perderam familiares significativos, e a terapia ajudou bastante a superar o luto mais rápido, porque a pessoa vinha ali na terapia, conversava comigo sobre o ente querido, sobre o que aquela pessoa significava, e isso ajudou muito para que essas pessoas conseguissem superar o luto de uma forma bem mais tranquila. Algumas pessoas, né, nessa fase da depressão do luto podem, como a amiga dela, não querer sair de casa, podem perder o interesse por hobbies. Uma pessoa que adorava tricotar não tricota mais, uma pessoa que adorava, mexer com jardim larga, né, chora com frequência. Né? Algumas pessoas podem chorar bastante, assim. Eu lembro que minha mãe, quando perdeu meu pai, ela chorava todo dia, ela se escondia para chorar, porque ela não queria que eu visse. Né? Então, é uma coisa que pode acontecer. Pode passar para mim, por favor? E, por fim, a gente tem a aceitação, né? Que eu vou aprender a viver com isso. Não é ele estar feliz com a perda, tá? Porque a perda a gente nunca supera, né? Como aquela metáfora lá da ferida, ela é uma cicatriz que a gente vai carregar para a vida. A gente sempre vai sentir saudade daquela pessoa, a gente não vai esquecer dela. Né? Aceitar não é sobre isso. Mas encontrar uma forma de integrar
a sua história e seguir em frente, encontrar um novo normal. Né? A gente se adaptar às situações. Né? Quanto mais adaptável a gente for, depois eu vou passar pela barra. Não, você vai ficar indo e voltando neles. Né? Você vai vivenciar tá na raiva, vai para a depressão, aí pode entrar na negação, pode chegar a aceitar algum momento, mas depois volta lá para trás de novo. Tá? Esse processo ele vai indo e voltando e é normal isso acontecer, tá? Isso é tempo. O que geralmente ajuda com o luto é o tempo. Né? E falar sobre, e agora eu vou entrar mais especificamente nas estratégias. Tá? Permitir sentir. É o que eu estava falando do meu paciente, que ele quer medicalizar tudo que ele sente. Ele sentiu uma raiva, ele sentiu uma tristeza, ele quer remédio. Não. Passa por isso, abraça o sentimento. O sentimento, quanto mais você tenta negar ele, pior para você. Né? Mas ele cresce. Tá triste? Tá triste. Não tá tudo bem. Ninguém tem que ficar com aquele sorrisão aberto, alegre o tempo todo, tá? Se permitir chorar. Não quer chorar na frente dos filhos? Não quer que as pessoas vejam? Chora no seu quarto, chora no banho, mas deixa sair. É importante, né? Para que a gente consiga processar. Falar sobre isso, é o que eu já tinha pontuado. Compartilhar memórias é uma forma de manter a ligação viva. Né? Conversar com amigos, familiares e profissional. Às vezes a gente fala tanto, né, da doente que não está mais com a gente, ou da perda, né, de autonomia, ou da coisa assim com os nossos familiares, que eles já ficam de paciência cheia, né? Então, para isso que tem a gente aqui da psicologia, tá? Que a gente vai ouvir com carinho e paciência. Ela quer falar alguma coisa? Não, eu acho assim, obrigada. Eu acho assim, é muito importante você não ignorar, né? Isso é fundamental, porque muitas das vezes você acha que é normal, né? Você encara como normalidade. E, mas então temos remédios tarja preta que eu vou buscar ajuda. Simples assim, como você mencionou. Mas, na verdade, eu acho que depende muito, por isso que vocês estudam a profundo cada turma por isso, né? Então, acho que é muito importante você não ignorar. Está passando por isso, então eu tenho que procurar ajuda. E o primeiro passo é você se aceitar. Estou precisando de ajuda. Eu acho que isso é fundamental, né? Não ignorar, né? Eu acho que é fundamental. Outra coisa que ajuda é estabelecer novas rotinas. Isso vale para a pessoa que perdeu um ente querido, isso vale para término de namoro também, tá, pessoal? Porque às vezes, assim, a gente constrói a nossa vida em torno do namoro, né? Toda sexta-feira estava lá na casa da pessoa, ia no cineminha, jantava junto, dormia junto, aí quando essa pessoa não está mais na nossa vida, a gente fica, e agora? O que eu faço com esse buraco que a saída dessa pessoa deixou? Né? Aí você pode escolher, né? Coisas que você curta, né? Pode sair, né? Arranjar um grupo para caminhar. Galerinha vai fazer pilates é bom toda a vida, quem tem condição faça. Né? Procura atividades mesmo, né? Estar mais com a família, dar uma atençãozinha para os netos, aprender um hobby novo, vai aprender a pintar, vai fazer alguma coisa que ajude a preencher esse tempo e a reconstruir essa rotina. Cuidar de si mesmo, né? Ficar atento a isso, vale para todo mundo. A alimentação é importante, comer saudável, verdura, legume, alimentação variada, beber água, né, de acordo com o seu peso. E o pessoal fala assim, tem que beber 2 litros por dia. Não necessariamente. Tem um cálculozinho que faz, que tem como você saber, de acordo com o teu tamanho e teu peso. Né? Você acha isso tranquilinho na internet. Manter a hidratação em dia, descanso, que é importante, né? Tem gente que é muito ativista, assim, minha mãe não para quieta. Na hora que ela fica com um ligeirinho cochete pela casa, assim. Então você tem que falar com ela, para, descansa. Sabe? Fazer vários nadas é saudável também, é a hora que o cérebro da gente se organiza. Vamos lá, o que mais? Atividade física dentro da alimentação de cada um, tá? Ninguém aqui precisa virar a Graciane Barbosa, nem seu marombeiro da academia. Buscar grupos de apoio, como o Sol. Isso aqui que vocês estão fazendo é muito legal, é importante. Isso aqui também ajuda muito, né, quando a gente tem perdas significativas. Né? Tem grupos de apoio para viúvos,
amigos, tem compartilhamento entre pares, né? Sentar para conversar com outras pessoas da mesma idade, que vivenciaram as mesmas coisas, isso ajuda muito a gente a trocar ideia com essas pessoas. Reencontrar um propósito. Aí entra, para algumas pessoas, né? Trabalho voluntário, cuidar de jardim, alguém que curte isso. É o seu? É porque eu botei alarme, para eu não gastar o tempo demais aqui. Você pode. Isso aqui é alarme, tá, gente? Eu não queria falar demais na orelha de vocês. Bom, grupos terapêuticos, aprender a tocar instrumento, né? Tem umas formas também de ritualizar a saudade. Não sei se, né, quem tem hábito de escrever. Você pode escrever uma carta para quem partiu, mesmo que você não vai entregar para ninguém. Né? Você pode escrever uma para você mesma, falando sobre aquela pessoa, se você não tiver com quem conversar. Você pode plantar uma árvore, né? Você pode fazer uma homenagem. Quem tem álbum de fotografia aí, quem tem hábito de ter isso? Né? Você pode montar um álbum de fotografia ali, né, bonitinho, com os melhores momentos seus com aquela pessoa. Você pode passar o olho e dar aquela recordada ali, né, para poder lembrar os momentos. Então tem várias formas de você elaborar isso, né, que são saudáveis, né, que tem ou não ajuda profissional, né, tem coisas que vocês podem fazer em casa. Pode passar, por gentileza? As perdas, elas fazem parte da nossa história, mas elas não precisam ser o capítulo final. A dor da saudade é o preço que pagamos por ter amado profundamente. Isso aí é profundo, né? Doído, né? Esse amor, esse legado, ninguém pode tirar. A vida pode ser reinventada em qualquer idade. Né? Então, assim, a pessoa, por mais, né, que ela tenha 93 anos igual a sua amiga, né, ela pode encontrar um propósito para a vida dela ainda. Né? Vai ser mais complicado, né, você convencer, ainda mais se essa pessoa que perdeu era alguém muito significativo, mas ainda é possível. Muitos anos juntos, né? Ah, imagino. Não, mas é que tá. Tem horas que vocês deixem ela quietinha pra ela viver o luto dela, e tem horas que vocês falam, não, chega, vem cá, vamos passear, vamos sair. Né? Tem horas que vocês vão precisar falar, não, vem cá, vem tomar um café comigo, né? Vem comer um bolinho. Vamos ali mexer no jardim, vamos ver se você gosta. Alguém tem alguma dúvida? Tem algo que vocês queiram saber? Ou queiram comentar alguma coisa? Gente, vamos abrir para 3 perguntas. Alguém? Uma? Só uma pergunta? 2? 3. Fechou. Eu tenho uma irmã que perdeu um filho novo, com 42 anos. E ela tem álbuns de retratos de momentos bons. E ela vê aqueles retratos e chora. Minha vontade é tirar aqueles retratos dela. Assim, para não ficar vendo sempre, porque ela sempre chora. Ela tem 64. Tinha 42. Tem 4 anos. Ela já chora até hoje. Então, igual no caso que ela está citando aqui, que a irmã dela perdeu um filho relativamente jovem, ela tem um álbum de fotografias e ela olha para as fotografias e chora. Mas isso é importante para ela, sabe? Esse momento dela poder ali sentar e olhar essas fotografias, porque com o tempo, a tendência é a pessoa olhar aquilo ali e lembrar das memórias boas, chorar, mas é aquele choro mais doce, sabe? Eu não tiraria o álbum de fotografia dela, mas eu também não deixaria ela olhando aquilo todo santo dia, 24 horas. Entende? Se fazer demais é complicado, mas assim, de tempo em tempo a pessoa recordar, abrir aquele álbum, dar uma olhada, mesmo que chore, é importante para ela. E vamos combinar que você perder um filho
dá uma sensação que não é natural, né? O filho morrer antes dos pais. E a gente, né, eu estou só na posição de filha, eu não tenho filho ainda. Quando eu perdi meu pai foi muito ruim, né? No caso de uma mãe perder um filho, eu imagino que deva ser mais pesado ainda. Então é o que a gente falou ali, da cicatriz, né? É uma ferida que ela vai carregar para a vida, é uma saudade eterna. Só que ela também não pode vivenciar só isso. Aí é importante que ela tenha uma rede de amigos em volta, se ela tiver netos, que os netos estejam por ali, que ela não fique olhando aquele álbum 24 horas, né? Que ela olhe de vez em quando, mesmo que chore, está tudo bem. É ver a frequência que ela está utilizando esse álbum e, né, se ela faz isso com muita frequência. Tá bom? Vamos lá? Nemo. Boa noite. Eu sinto até em parte vergonha de falar o meu luto atualmente que eu passo. Foi a cachorrinha do meu filho que morreu. E eu era muito apegada a ela. Eu falava que ela era minha terapeuta de 4 patas. E eu ainda estou sofrendo muito. Eu perdi minha avó, que eu fui criada com ela, eu perdi a minha mãe, e cada um foi um processo. E como atualmente eu passo por um problema de depressão já há bastante tempo, esse quadro da perda da cachorrinha desenvolveu em mim também um transtorno de borderline. Eu quis me agredir, me ferir, para que algo doesse mais do que a dor que eu estava sentindo por ela. Para não chorar, eu me arranhava, eu me mordia, né? E meu filho também é psicólogo, então um tratamento que já estava avançado, eu tive que voltar lá atrás, porque eu não me permito chorar, porque eu tenho vergonha, porque tem pessoas que têm sofrimentos maiores. Só que o meu sofrimento nesse momento é o maior de todos. Mas como eu não quero chorar, eu me agrido. Bom, com relação a pet, eu podia ter colocado isso na palestra, mas acabou que eu esqueci. Olha, eles são da família hoje em dia, né? A gente é apegado àquelas bolinhas de pelo como se fosse um filho, uma criança. Então a perda de um animal desse é dolorida assim. A gente chora assim. Eu perdi o meu em dezembro, de 15 anos comigo. Meu noivo está aqui e não vai me deixar mentir. Eu chorei pra caramba por causa dele, sabe? E assim, é como se fosse da família. É como se fosse da família mesmo. Então você não está errado em chorar por causa do pet que você perdeu. Não precisa ter vergonha, sabe? Se você for pro TikTok, for pra internet, você vai ver um monte de pai e mãe de pet aí que vai solidarizar contigo fácil, tá? O pessoal vai falar, nossa, eu também chorei pra caramba quando eu perdi o meu, realmente é dolorido, né? Não precisa ter vergonha de chorar. Ah, mas tem pessoas... Essa fala que você disse me chamou bastante atenção, assim, tem pessoas que têm problemas maiores. Tá, mas não é o seu problema. O seu problema é a questão da saúde mental com o borderline e com a perda do ente querido que era o seu pet. É o seu problema, não tem escala de dor, sabe? Dor maior, dor menor, dor mais importante, dor menos importante. Tem a sua dor, é como você sentiu. Se o animal não era importante para o vizinho, não era importante para o sobrinho, era importante para você e para o seu filho. Entende? Então só você sabe o que você está sentindo. E algumas outras pessoas que têm pet também podem solidarizar, porque a gente lembra, né, do pet que a gente perdeu. A gente sabe como é que a gente se apega a esses bichinhos hoje em dia, sabe? O cachorro não é aquele bicho mais que você cria ele jogado no quintal. Eles dormem perto da gente, eles estão ali nas refeições, eles fazem parte, né, da rotina da família. Né? Pode abraçar esse luto, pode, né? Não precisa falar necessariamente com todo mundo que você convive, porque tem gente que realmente não vai entender. Mas é normal. Isso que você está vivendo não é patológico, não é frescura, não é nada. É uma dor que você pode sentir. Tá? Não tenha vergonha disso, não. Eu sou profissional de saúde, tá? Formada desde 2013. O dia que eu perdi esse cachorro, eu fiquei mal pra caramba. Minha mãe também ficou. Entende? Então, meu irmão, cara, minha irmã é do exército.
9 anos mais velho que eu, um cara todo durão. O dia que a cachorrinha dele morreu, ele me ligou chorando, sabe? Então tá tudo bem, tá? Tá tudo bem, se perdoa, aceita o sentimento. Sentimento, quanto mais a gente corre dele, pior fica, tá? E leva pra terapia. Conversa com as pessoas da família, se você tiver fotinhas lá do cachorrinho, dá uma olhadinha de vez em quando. Vai chegar um tempo que vai doer menos, tá? Você vai lembrar só das artes. Hoje em dia, acho que eu só lembro das artes que meu cachorro fazia, de tipo roubar amendoim e outras coisinhas assim. Tá? Vai chegar uma hora que você vai lembrar dele só com saudade. Oi, estou chegando. Fala alto e acabou. Quer falar não? Pode chorar, não tem problema não. Depois ele vai falar. Depois você bate um papo com ela, olha que acabar aqui. Tá bom? Ele está emocionado. Deixa ele quieto. Tem mais alguma pessoa? Mais uma? Aqui, então, vamos fechar. Então, Ricardo, você já perguntou. Cadê? Vai perguntar? Não? Mais alguém? Lá então, vamos lá. Por causa da hora, é a última pessoa, tá? Quem é? Boa noite para todos. Meu nome é Regina Londres. Eu queria fazer uma pergunta para Eliana. Não. Eliana, tem 2 anos e meio que meu marido partiu. E eu não consigo ainda, por enquanto, me dispor das roupas dele. Então eu queria saber como agir. Por enquanto eu não consegui. As roupas estão todas lá no guarda-roupa. Aí eu acho que é o tempo de Deus, né? Oi. Bom, com relação a objetos, né, que pertenciam a esses entes queridos, tá? Como eu falei lá no meio da palestra, mais ou menos, não tem jeito certo ou errado de proceder com relação a isso. Tem pessoas que assim que perde o familiar, já se desfaz de tudo, desmonta o quarto, põe numa caixa, doa tudo. É um jeito de fazer. Mas tem outras pessoas que não conseguem fazer isso de imediato, porque aquela roupa ainda guarda um pouquinho, né, do cheiro da pessoa, né, e você quer manter. Então, assim, se desfaça desses objetos, ou nem se desfaça o dia que você estiver pronta para fazer, sabe? Não é outra pessoa que tem que dizer para você quanto tempo que você vai guardar essas recordações ou esses objetos. A hora que você olhar para o armário e não ver mais sentido em ter aquilo ali, aí você doa, faz o que for, entende? Não tem a forma certa de lidar com esses objetos. Cada um tem seu tempo, né? Você já tem 2 anos e meio ali. Tem pessoas que vão guardar sempre alguma coisinha, né? Eu guardei do meu pai uma jaqueta de couro. Né? Essa jaqueta vai ficar comigo, eu não vou me desfazer dela, sabe? Então, assim, tem objetos que você não vai querer se desfazer, tem objetos que você já vai conseguir, né? Então, vai depender muito de você, sabe? O que for melhor para você nessa ocasião. Beleza? Eu queria agradecer aqui, né, a interação de vocês, né? Eu gostei bastante aqui das perguntas, de tudo que foi feito. Agradecer mais uma vez o projeto pela oportunidade de estar aqui mais uma vez falando para vocês, né? E a todos uma boa noite.